Então, geralmente, quando as vendas não acontecem, o que a gente faz, né? A gente corre lá no comercial, a gente chama o líder para o nosso lado, a gente diz, os leads estão chegando, mas as vendas não estão acontecendo. Geralmente é porque o lead é ruim, não adianta vir volume se não vem qualidade, não tem a ver com o nosso ICP, né, que é o perfil de público ideal. Tem várias coisas que a gente pode apontar o dedo para o marketing e culpar o porquê não está acontecendo. Bruna, as vendas não estão acontecendo. Fui ali falar com o Paolo e ele disse que o problema não está com ele não, tá? O que está acontecendo? Ele disse que o teu lead está sendo muito desqualificado, tá ruim. Eu tenho que pagar as contas, Bruna. Tenho que te dizer que às vezes acontece sim de o lead chegar, né? E a gente tem alguns problemas no comercial. Até porque é muito fácil dizer que o volume de leads ele é grande, mas chega lá a gente perde por um simples fechamento. Até porque quem responde, então aguarde seu retorno, não fecha nada. Olá, estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast O Braço Direito. Eu sou Erivelto Fonseca, seu anfitrião e guia nessa jornada de muito conhecimento. A gente vai estar falando aqui sobre comercial e marketing, aquela eterna briga. Certo, Paolo? Certo, Erivelto. É uma briga que nunca vai parar. Tá pronta, Bruna? Tô pronta. E pra gente estar discutindo sobre esse assunto, aqui do meu lado direito, com 72 quilos, nós temos o Paolo Osório, especialista em comercial, é isso? Em vendas? Vendas, mentor de líderes comerciais, treinamentos para equipe comerciais, tudo que envolva venda, tamo junto. Seja bem-vindo, Paolo. Muito obrigado. E aqui do meu lado esquerdo, com 45 quilos, pega leve aí, hein, Paolo? Nós temos a Bruna Pereira. Ela é especialista em marketing, né? E ela é head do nosso ecossistema aqui, né? Tanto do braço direito como da Vasicor. Seja muito bem-vinda, Bruna Pereira. Obrigado, Paulo. Se prepare, porque o meu peso é pena, mas eu bato forte. Vamos lá, tô preparado. E nós temos aqui a Elia Maganin, ela que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E eu vou me posicionar como dono do negócio. Aqui a gente tem o nosso líder do comercial e aqui a gente tem o nosso líder, a nossa líder do marketing. Então, geralmente, quando as vendas não acontecem, o que a gente faz, né? A gente corre lá no comercial, a gente chama o líder para o nosso lado, a gente diz, e aí, Paolo, os leads estão chegando, mas as vendas não estão acontecendo. O que está acontecendo, Paolo? É muito simples, né, Erivelto? Geralmente a culpa é do marketing. Geralmente é porque o lead é ruim, não adianta vir volume se não vem qualidade, não tem a ver com o nosso ICP, né, que é o perfil de público ideal. Tem várias coisas que a gente pode apontar o dedo para o marketing e culpar o porquê não está acontecendo. Mas, claro, a gente gosta de colocar uma pequena polêmica e tal, mas eu sou muito autorresponsável com a minha equipe e também vou gerenciar muito o porquê que a gente não está conseguindo identificar que os leads estão ruins e por que eles estão ruins, né? Porque eu conheço os vendedores. Tem muito vendedor que simplesmente gosta de culpar terceiros por não cuidar bem de cada lead que está vindo. Então vejo que também tem isso, né? Mas também tem que jogar a responsa para o marketing, porque já vi muito marqueteiro e marqueteira que traz os leads e fica focando no volume, falando, não, mas a nossa parte está chegando, tem bastante lead todo dia, acaba encontrando algum errinho lá do vendedor que não conseguiu cuidar de alguns leads em relação ao atendimento, né? Mas daí é o nosso papel de estar gerenciando para dar tudo certo, né? Ótimo, boa. Sobre pra mim. Foi bonzinho, né? Joguei pros dois lados, tudo certo. Ellen, tu me ajuda aí com esses dois hoje? Eu tenho especialização em gestão de conflitos também, tá? Então fiquem tranquilos. Vou precisar da sua ajuda bastante hoje. Vamos lá. Bruna, as vendas não estão acontecendo. Fui ali falar com o Paolo e ele disse que o problema não está com ele não, tá? O que está acontecendo? Ele disse que o teu lead está sendo muito desqualificado, tá ruim. Eu tenho que pagar as contas, Bruna. Então, Erivelto, tenho que te dizer que às vezes acontece sim de o lead chegar, né? E a gente tem alguns problemas no comercial. Até porque é muito fácil dizer que o volume de leads ele é grande, mas chega lá a gente perde por um simples fechamento. Até porque quem responde, então aguarde seu retorno, não fecha nada. Mas, como eu também tenho alta responsabilidade com o meu time, acho que é importante colocar aqui que sim,
essa união e sinergia precisa acontecer, né, entre os dois times, comercial e de marketing, até porque se o lead realmente é desqualificado, existe uma falha de duas partes, né? O comercial dificilmente vai conseguir fazer um fechamento e o marketing também, né, vai estar desperdiçando dinheiro, porque a gente vai colocar um valor investido em tráfego pago muitas vezes, que vai gerar uma conversão e vai ser descartado lá na frente. Então a gente também tem que ter esse cuidado aí e botar na balança. Sim. Ellen, tem alguma ponderação? Então, né, 2 pesos, 2 medidas, e realmente é um grande desafio. Nós, na empresa, já vivenciamos, né, uma gestão comercial, uma gestão marketing, onde um aponta o dedo para o outro, né, e inclusive também já vivenciamos a experiência de ter uma única gestão, onde a pessoa era responsável tanto pelo time comercial quanto pelo time de marketing, né, ou seja, já vivenciamos todos os fatores que poderia acontecer. Muito bom esse ponto que você abordou, porque eu não recomendo isso, Paola e Bruna, porque quando você coloca 2 cadeiras tão importantes com um único responsável, ele não tem, né, um outro lado para estar cutucando ele. Então ele meio que ele traz os leads e ele mesmo que atende. Então quem que vai estar cobrando dele, né? Ninguém. Então realmente a melhor opção é ter 2 lideranças, tanto no comercial e como ali no marketing também, né, Ellen? E o rico desse podcast, né, algumas brincadeiras à parte, é que a gente não, a empresa ela não vai crescer se for uma eterna batata quente, né? Ah, tá quente aqui, eu jogo para você, agora tu resolve e joga, né, pro marketing comercial e assim vai. Sim, quando a gente pega realmente, né, essa batata quente e começa a descascar para resolver juntos como um time, para encontrar uma grande solução. Eu acho que esse é o objetivo do nosso bate-papo hoje, né? Apesar de todas as agulhadas aí. O objetivo desse bate-papo realmente é a gente estar levantando aqui situações, né, que já aconteceram no passado de vocês, tá trazendo realmente exemplos para a gente estar ajudando as pessoas que estão lá do outro lado nos ouvindo, né? E quando você traz profissionais maduros, a gente entende que a responsabilidade a gente acaba trazendo para a gente e a gente não aponta os dedos, né? Então, quando a gente não aponta os dedos, a gente acaba até se aproximando do adversário, né, que na verdade não é, para estar ajudando, auxiliando. Só que, Ellen, tem um grande problema nisso aí também, que eu já presenciei, né, não foi no nosso time, agora com o Paolo, né, e com a Bruna. Só para deixar muito claro, né, o Paolo, ele nunca trabalhou diretamente no nosso ecossistema, mas ele foi ali para estar nos ajudando, ele está simplesmente representando o lado do vendas, do comercial ali. Ellen, o que você poderia falar para estar ajudando donos de empresas, né, que está tendo conflitos entre as lideranças? Porque por algum motivo, eu acho que vocês já presenciaram isso, às vezes o colaborador A ou o líder A, ele se movimenta em direção ao líder B para estar conversando com ele, né, tentando ajudar, e ele não aceita bem. Por que isso acontece, Ellen? Dica, né? Indicador. Eu acho que toda empresa, por mais pequena que seja, ela tem que trabalhar com indicadores. Afinal, ele é o painel ali do teu veículo e o nome por si só já se auto-explica, né? Eu adoro quando isso acontece. Ele vai estar indicando a dor. Ou seja, é realmente o lead que não está vindo qualificado, é o nosso comercial que está perdendo lead que poderia chegar em momento de compra, mas por não trabalhar gatilho, fechamento, acaba deixando esse lead passar, né? Então é uma verba que acaba investindo e quando chega ali na empresa acaba não sendo muito bem utilizado. Então, contra fatos, não há argumentos, né? Quando a gente trabalha uma gestão no qual a gente tem 2 lideranças que tem maturidade profissional, que sabe olhar os números e o que fazer com esses números, acaba ficando muito melhor do que esse apontar de dedos. Até o Paolo e a Bruna podem contribuir, né, o que vocês já vivenciaram na carreira, trazendo esses 2 fatores, né? Talvez já vivenciou em alguma empresa que trabalhava com achismos versus uma empresa que trabalhava com números, né? Como que tu visualiza essa diferença, Paulo, tu que atende diversas empresas? Ellen, eu realmente vivi esse mundo de achismo, de achar que está bom porque o time está vendendo. E quando o time para de vender, não, o marketing está ruim. Só que, claro, era um mini ecossistema, né? Era uma equipe bem pequena, 2 vendedores, um responsável do marketing, que na verdade não era um gestor de marketing, era o cara do tráfego, né? Que trazia os leads e tudo mais. E eu me lembro, até por inexperiência tanto minha, porque eu era realmente mais jovem, eu tinha acabado de entrar nesse mercado de vendas internas e tal,
mas também desse meu líder também em relação ao marketing também. Ele só sabia que, preciso de lead bom e não tá vindo. E às vezes a gente tá vendendo pra caramba e ele, agora tá bom. Eu perguntava, né, mas por que tá bom? O que mudou, né? Eu não senti tanta diferença. Ele, não, mano, a gente tá fechando mais venda, então esse realmente é o martelo na mesa, né? Tá indo bem. Porém, com o passar do tempo, a gente começou a identificar que a nossa responsabilidade comercial não era só cobrar o cara do tráfego, não era só falar em volume, estamos vendendo. É realmente usar os indicadores. Então a gente começou a se organizar mais em relação a perfil de público ideal, temperatura do lead, qual que é a estratégia que a gente estava trazendo de captura de lead, se era de topo, meio, fundo de funil, ou se era dos 3. Até para explicar, né? A gente pode fazer campanhas no tráfego pago, que a gente vai mirar o fundo do funil, que são leads mais preparados, né? Aquele cara que já tem realmente uma necessidade de compra. O do meio do funil, que é mais uma pessoa que entende da atmosfera do nosso time, das necessidades dele, do mercado, mas ele não estava exatamente com a dor, a flor da pele para contratar. E o topo do funil, que é uma pessoa que ela pode me contratar, pode comprar nosso produto, mas ela, quem sabe, vai pensar mais para o futuro, né? Uma coisa para agora, né? E quando a gente consegue identificar isso e o comercial está recebendo os leads, consegue ver por temperatura ou por etapa do funil, a gente consegue fazer alguma coisa mais estratégica com cada lead, né? O fundo do funil são os melhores leads, a gente vai vender para eles, né? A gente vai colocar ele numa jornada de contato, de negociação. Meio do funil a gente vai tentar também, mas talvez a jornada de contato com ele vai ser um pouco mais longa. E o topo do funil a gente vai mais educar. A gente vai mostrar para ele que a nossa empresa existe, que estamos à disposição, e quem sabe a gente vai fazer uma jornada mais longa de contato, tipo um e-mail marketing, algo um pouquinho mais estruturado, sabendo que ele pode ser um potencial cliente lá no futuro. Mas veja bem, né, Ellen, se a gente não fizesse toda essa parte de indicadores, de ver o que vale a pena de cada lead, a gente ia continuar naquele achismo de que o lead tá bom, tá ruim, o volume tá bom, tá ruim, de acordo com as nossas vendas. E eu realmente coloco isso com muita certeza. A venda, a gente bater meta ou não bater meta, é por uma questão enorme de variável. Não é só o marketing, não é só o comercial, é muita coisa que pode acontecer. Pode ser sazonalidade, vendedor inexperiente, alguém que está com algum problema de saúde na minha equipe, alguma coisa nova que a gente está oferecendo que não faz sentido para esse público que a gente está trabalhando. Tem tanta coisa que pode acontecer para a gente não bater meta e a gente poder diagnosticar, do que simplesmente falar que a gente não bateu meta porque o marketing não trouxe o volume certo. Nossa, Paulo, só um minutinho, tá, Bruno, por favor? São realmente tantos pontos e é isso que eu vejo. Dentro de um único setor, a gente já vê tantos detalhes que realmente existe, né? Agora imagina quando tu olha o todo, né? E justamente falando sobre indicador, é onde a gente observa que muitas vezes um time de marketing acaba perdendo fortes estratégias por estar se segmentando da equipe comercial. Então, até, né, na Vasicor, a gente tem essa tendência de colocar todos juntos em plano aberto para que exista um contato. Justamente porque muitas vezes é um SDR ali do lado do time de marketing que vai dar uma sinalização no final do dia. Olha só, muito descarte hoje no final do dia. Deem uma olhada com o time de tráfego para ver o que está acontecendo. Então aí a gente vai entender se realmente foi uma sazonalidade daquele dia, se foi alguma coisa específica. Mas, inclusive, o Paulo falou alguma coisa que é muito citada, que eu, como, né, gestora de marketing, escuto bastante. Sazonalidade. Ah, essa época não vende mesmo. Ah, esse mês é ruim de venda. Sim, não digo que não exista, né, esse fator, ele existe. Mas quando você tem os dados, você consegue se preparar para uma sazonalidade que vai acontecer. Então, você consegue abordar outras estratégias, tentar outras frentes que talvez você não conseguiria, né, num fluxo normal. Então, muitas vezes, na Vasicor, a gente já passou por isso. Ah, é um mês de baixa. Tá, beleza. Então, o time também está em baixa em atendimento. Por que não fazer um outbound, por exemplo? Sabe? Então, aí você consegue colocar algumas estratégias ali dentro do time comercial para tentar trazer gente para dentro de casa e realmente elaborar um fechamento ali. Muito legal isso que você trouxe, Bruna, porque isso aí eu chamo, né, de desculpas. Né, Paulo? Desculpas. E o dono da empresa, ele precisa pagar contas. E quando você pensa assim, poxa, eu preciso, sei lá, pagar a folha amanhã ou a semana que vem, e você não tem caixa, tu se vira, sabe? Tu se vira nos 30 ali e dá um jeito. Então, às vezes, o vendedor, ele está numa zona de conforto.
né? Tá tudo bonitinho, ele já sabe que no 5º dia útil o dinheiro vai chegar para ele. E às vezes às vezes não, né? A gente deve tirar ele da zona de conforto e mostrar que o poder está nas mãos dele, né? Que quando até eu fiz uma brincadeira uma vez, eu peguei um time que não estava tendo bom desempenho, chamei todo mundo e eu falei, olha só, vamos fazer aqui uma brincadeira. Imagine a pessoa que vocês mais amam. Aí todo mundo pensaram, já visualizaram quem é a pessoa que vocês mais amam. Tá aí, não precisa falar. Estão enxergando, vê, aí um pensou no filho, outro na mãe, né, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha só, o problema que estava acontecendo no setor é que quando eles iam pintar as peças, estava escorrendo muita tinta. Estava escorrendo, certo? Aí eu disse assim, se vocês forem pintar os vasos daqui para frente, o vaso que escorrer, essa pessoa que vocês amaram, que vocês amam, vai morrer. A partir de agora, a pessoa que você ama tá ali, ó, tá preso, tá ali, sei lá, numa jaula ali dentro, eu sou uma pessoa muito má, eu sequestrei isso daí, e vocês vão trabalhar. E se a partir de agora, quando escorrer, eu vou lá e eu mato essa pessoa, os vasos daqui para frente vão escorrer, vocês vão deixar esse vaso escorrer? Rapaz, eles ficaram trêmulos. E uma coisa tão simples, né, Erivelto? Porque, claro, parece meio radical, né, esse exemplo, mas eu fico pensando assim, mas você não estava pedindo algo absurdo para eles, você estava pedindo um básico que era do processo dos vasos, né? Isso mesmo. E acreditem se quiser, tá? Depois daquele momento, nenhum vaso mais escorreu a tinta. Entendeu? Por quê? Porque a gente nunca levou essa situação para a consciência. O vaso escorrer era meio que rotineiro, faz parte. Escorreu, a gente limpa, pinta novamente, lixa ali. Então, às vezes é isso, o cara tá ali, às vezes o salário que ele está ganhando, né, ele não tem, né, todo aquele desejo de ganhar muito dinheiro, o que ele está ganhando é o suficiente. Esse tipo de vendedor eu acho que tu não quer no teu time, né, Paulo? Mas nem sempre a gente consegue ter realmente colaboradores motivados, né, Ellen? Então, a gente tem que estar motivando aquela galera ali, motivando todos os dias, né? Opa, vamos lá, sabe? A gente tem que vender. Tu tens, Ellen, alguma técnica para estar motivando esse pessoal, a tirar ele da zona de conforto? Até o Paulo pode me ajudar em relação a isso, né? A motivação, que é um motivo do qual a pessoa tem para agir, para fazer alguma coisa, né? E essa brincadeira ali que você trouxe é muito legal no sentido de trazer importância para aquilo do que eu estou fazendo, né? Digamos que essa ligação é tão importante ao ponto de salvar a pessoa que eu mais amo. Eu vou fazer essa ligação com a minha vida, eu vou dar o meu melhor. E pela rotina, né? Ali, é só mais uma ligação, é só mais um vaso que eu vou pintar. Então, o retrabalho acaba virando algo comum, né? Do cotidiano. E a motivação, na grande maioria das vezes, ela é muito intrínseca, né? Até a gente tem um teste comportamental que avalia a tendência natural do perfil do Paulo, qual que é a automotivação dele. Se ele já é uma pessoa que se incendeia sozinho com alguma situação, ou se ele precisa de alguém a todo momento estar puxando e estimulando. Então, são níveis, né? E quando a pessoa ela tem um nível de automotivação baixo, é muito importante a gente fazer uma conversa 1 a 1 com essa pessoa e entender qual que é o propósito dela. Só que hoje muito se fala sobre o propósito, né? E, eu não sei qual é o meu propósito, todo mundo sabe, eu tenho que saber o meu também. Às vezes a gente coloca o propósito como uma coisa muito mirabolante e realmente é um sonho, uma meta, o que tu deseja ano que vem, daqui 2 anos. E a gente vai construindo isso ao longo do tempo e mostrar para o colaborador que a venda, ela pode ser esse meio, né, esse veículo, como até você mesmo fala, para fazer com que ele alcance esse sonho. Então, o motivo dele não é porque a empresa vai bater meta, mas é porque realmente eu consigo conquistar esse meu sonho através de esforços diários, né, que eu vou colocando ali na venda. Até porque a empresa ou a venda em si, ela não é o fim, né? Ela é o veículo que leva a pessoa ali, né, o colaborador, para ter o resultado dele, para chegar ali no destino. Paulo, sobre motivação, eu vejo que as pessoas, elas hoje estão sendo muito seduzidas pelas telas, por exemplo, né? Fica ali na tela, acaba, o tempo passa e eles não percebem. E quando a gente fala, né, que o vendedor ele tem que ter isso muito vivo nele, essa predisposição para ter resultado, falando sobre alta performance, eu lá no passado eu vou colocar o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava, né, no chão de fábrica, eu sou filho do chão de fábrica, eu adoro tudo isso, mas quando eu acordava de manhã, Bruna, eu colocava uma meta para mim.
Eu olhava, eu chegava ali de manhãzinha, eu era o primeiro a chegar, como líder do setor, e eu falava assim, hoje nós vamos finalizar, pintar, fazer acabamento e pintar ali, e embalar 100 vasos. Essa era a minha meta, 100 vasos. Trabalhava. Quando chegava no fim do dia, que, né, dava as 5 horas, o pessoal estava indo embora, a gente tinha finalizado 80%. Quando eu olhava aquilo, ou seja, 80 vasos, né, eu falava assim, não consegui. Daí eu começava a analisar, por que eu não consegui? Aonde que eu errei? O que aconteceu? O que eu posso fazer para acelerar e dentro desse prazo, desse período aqui, né, ali das 7 da manhã até as 5, qual o momento que o que eu preciso fazer para finalizar os 100% amanhã? Aí eu pensava, errei ali, errei acolá, preciso ajustar isso daqui, aquilo dali eu preciso pontuar. Chegava no outro dia, eu já chegava com a faca nos dentes e muito ansioso, porque eu queria que aquilo, eu queria atingir aquela meta, ou seja, eu tinha um propósito. Então, às vezes a gente finalizava os 100% do dia e os 20% que tinha ficado do dia anterior. Então, eu noto, sabe, Paulo, que hoje em dia, às vezes, falta isso no comercial, né? Você enxerga isso, pessoas talvez sem propósito, que, né, não veste a camisa, enfim. Eu acho, Erivelto, que não é bem por falta de propósito o motivo maior, assim, sabe? Eu acho que é um mau alinhamento da equipe que você tem e do líder, do gestor, correr atrás de uma maneira certa e de acompanhar, não é nem de cobrar. Porque o que eu, conhecendo vários líderes comerciais, eu sei que acontece. Eles cobram muito da sua equipe e apenas terceirizam a culpa. Hoje não batemos a meta porque fulano lá não está bem, porque esse ciclano lá não está vindo trabalhar, porque esse cara não está alinhado com a nossa empresa. E isso continua acontecendo de maneira repetida, por vários meses, anos talvez, né? Até ter uma grande frustração em maior escala de que, poxa, não chegamos onde a gente queria chegar como empresa nesses 5 anos. E simplesmente por falta de acompanhamento. E falta de acompanhamento, Erivelto, eu acho que não é nem a questão de olhar só indicadores, números gerais de marketing comercial. É o que a Ellen trouxe, o que eu me identifico muito, que é essa aproximação da tua equipe. Eu trabalhei com várias pessoas de todas as idades, mais jovens que eu, mais velhos, e essa palavra propósito apareceu bastante, mas com o passar do tempo comecei a ver que muitos deles não têm, independente da idade. E não tem nada de errado nisso. É porque eles ainda estão se descobrindo. Eles estão vendo do que eles gostam, o que eles querem para a carreira deles. E qual que é o próximo passo? Muitos deles estão perdidos. Eles querem trabalhar na nossa empresa porque é uma empresa legal. Paga bem, pode ganhar uma grana melhor. Só que com o passar da rotina, chega um ponto que para eles não está claro por que eu devo entregar o meu melhor todos os dias. Por que vale a pena eu fazer isso? Se é uma coisa tão rotineira, e desculpa, quem trabalha com vendas, eu trabalho com vendas há mais de 18 anos, posso falar. É chato. É chato lidar com pessoas, lidar com objeções, escutar um não. Tem o seu lado chato nisso, né? Eu gosto muito, amo isso, mas eu consigo entender de muitas pessoas que não amam tanto, chegar a um ponto de não querer entregar o seu melhor. Agora, por que eu puxo isso para o líder novamente? Porque o líder, ele pode tirar mais de cada um, conhecendo a pessoa com quem trabalha. Eu não sei da personalidade da Bruna como vendedora, vamos supor que está na minha equipe, vamos supor que ela entrasse na minha equipe, só que se eu conhecer a Bruna, querer conhecer mais a carreira dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, de onde ela quer chegar, e se ela ainda não sabe, eu começar a atiçar isso nela, a Bruna vai se descobrir dentro da minha equipe. Ela vai ver tudo de positivo, de entregar o seu melhor dentro da equipe, para que um dia ela prospere numa carreira futura. Agora, é meu papel como líder fazer um ecossistema de aprendizagem. O que eu posso fazer? Eu posso treinar meu time, posso trabalhar com eles com comunicação, com oratória, com contorno de objeção, lidar com cliente chato. Tem tanta coisa que a gente pode colocar e mostrar para eles a evolução, que eles começam a se sentir orgulhosos de quem eles eram antes e como que eles estão agora. Isso aconteceu muito com as minhas equipes. Pessoas assim, super, não introvertidas, mas um pouco mais tímidas como um todo. Eles eram muito bons em algumas questões, mas na comunicação não era boa. Então, pessoal, vamos fazer um trabalho toda semana de treinamento em formato de palestra? Quem está com dificuldade em oratória, você vai ser a pessoa que vai dar esse treinamento para a gente. Para a pessoa correr atrás dessa evolução. E com o passar dos meses, eles olham para trás e veem tudo que eles estão crescendo como profissionais, e eles estão mais prontos para uma carreira futura. Agora, se eu como líder de vendas, como proprietário da empresa, não crio esse ecossistema para eles verem que a carreira deles está crescendo,
estou só apontando o dedo para a cara deles que eles são culpados, aí isso não acontece, ele só vai ter a frustração. Eu entendo que o empreendedor que está escutando ou assistindo, ele possa pensar, pô, mas é muita coisa, né, Paulo? É muita coisa para fazer. Mas se você quer que a tua equipe bata a meta todos os meses, que prospere, que escale, a gente realmente tem que cuidar mais de todo mundo que a gente está por perto, porque se eu quero deixar eles um pouco mais de lado e simplesmente ficar atrás de outras questões, às vezes o segredo estava lá. Então, acho que é uma visão um pouco mais macro de todo, de autorresponsabilidade nossa, de não apontar os dedos, mas sim que se eu sou um líder, eu tenho muito mais coisa para fazer, além de olhar só os indicadores. E o que eu vejo também é que as metas estão ali para serem batidas, né? Então, acho que isso é um clássico do time comercial. Mas muitas vezes, nessa questão de realmente ter essa sensibilidade como líder e se autodesenvolver como liderança, né? É de entender essas particularidades de cada pessoa. Então, muitas vezes, você vai lá, um cara entrou no seu time, aí você tinha uma meta X para aquele vendedor e uma outra pessoa está ocupando esse lugar. Essa pessoa não sabia, ela entrou e ela assumiu aquela meta. Será que ela tem o preparo para assumir aquela meta? Porque muitas vezes você vai estar cobrando uma coisa que ela não vai conseguir alcançar, e aí mês a mês ela não vai bater a meta, e o que vai gerar nela é uma frustração. E aí depois que você frustrou esse profissional, dificilmente você vai conseguir reverter esse quadro, né? Porque qual que é a sensação dele? Não, eles me deram algo que em teoria é possível, e eu não consigo chegar lá. E aí gera essa frustração profissional também, quem tá ali. Automaticamente pode aumentar uma rotatividade no time comercial, pode fazer com que as outras pessoas que estão ali do lado, né, interpretem aquilo de forma negativa, o clima pesa. Então eu acho que existem também essas particularidades do time de entender realmente aquilo que está sendo viável ou não, e eu concordo extremamente com o Paulo, que é a responsabilidade do líder. Ainda falando de marketing, a mesma coisa, entender um pouco dessas pessoalidades e particularidades. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma área muito vasta. Então, a gente tem lá um designer gráfico, a gente tem lá uma pessoa de dados, a gente tem muitos perfis dentro de uma equipe. Então, a gente também precisa entender um pouquinho melhor das potencialidades de cada um para colocar a pessoa certa na cadeira certa. Ô, Bruno, e só pegando esse gancho de time, né? Eu vejo assim, comercial, ele é uma grande engrenagem, mas meio que todo mundo tá ali fazendo a mesma coisa, né? Que é vendendo, né? E quando a gente olha para o marketing, é uma grande engrenagem, mas várias pessoas estão fazendo coisas opostas que juntando tudo vai dar uma grande receita, né? E como tu enxerga esse desafio sendo head de marketing? Então, é bem complexo como liderança, né? Eu acho que a liderança em si, quando a gente vê de fora, né? E eu realmente fui uma líder formada ali dentro da Vasicor. Quando a gente vê de fora a liderança, a gente vê processos, a gente vê delegar as coisas, mas quando a gente está dentro do sistema, né, e a gente realmente assume essa posição de liderança, a gente descobre que é muito mais sobre entender de pessoas do que necessariamente entender sobre qualquer outra coisa dentro desse processo. Legal. E aí, o que o Paulo falou é muito rico nesse sentido de, muitas vezes, você sim tirar um tempo, eu chamo de ganhar tempo, sentar com alguém do seu time e ganhar tempo com essa pessoa. Entender o que ela gosta, entender quais que são as skills dela, né? Entender como é a forma de lidar com aquela pessoa, né? Entender as particularidades, porque cada pessoa é diferente. Então, o líder, ele também precisa ser esse maestro de entender que cada um tem a sua rotina. E a gente vai ver que muitas vezes você vai dar um feedback que alguém não aceita bem, outra pessoa aceita super bem, cada um tem um formato de liderança que demanda. Então, o líder também, às vezes ele é meio... ele sente esse peso, né, com ele, de entender, de se desdobrar, de conseguir acolher em alguns momentos, porque o líder acaba também tendo um pouco disso, né? Acho que o Erivelto soltou uma postagem, o líder é um pouco pai, um pouco mãe, e realmente é. Às vezes, né, de escutar do lado, ouvir sobre um problema pessoal para tentar resolver algumas coisas. E eu digo para vocês, esse conhecimento que você tem do seu colaborador, ele é tão rico que a gente passou por uma situação recente em que um colaborador não estava fazendo entregas de acordo com o que eu estava esperando. A gente gerou um alinhamento, tudo certo como sempre. E aí, eis que começou a vir várias falhas. Várias falhas numa semana de uma pessoa que a gente tinha treinado e não estava falhando. Eu entrei em contato com a pessoa e falei, olha só, vamos conversar, tá tudo certo, não tá tudo certo. E aí eu descobri que não estava tudo certo. E isso vai refletir nas entregas. Vida pessoal reflete, né? O que é que eu noto, pessoal, no dia a dia conversando com líderes, né, donos de empresas, tá, para ser mais específico. Eles nascem, é difícil empreender, muito difícil empreender,
mas eles nascem apenas para ter um salário um pouco melhor do que o que eles ganhavam quando era CLT. Sei lá, um exemplo, se eu ganhava 3 mil, se eu estiver ganhando 7 mil, tá ótimo. Só que... E depois eles têm medo, até a Ellen pode estar falando um pouco sobre isso também. Eles têm medo de dar um segundo passo, de se movimentar, de querer crescer. E eu costumo falar que quando você monta um negócio, ou você monta esse negócio para ser um dos melhores, ou você vai ser engolido por a concorrência. Então, a empresa, ela é um grande ecossistema e ele é bem complexo. Ele é muito complexo. Ele tem ali, vamos começar ali com marketing, comercial, vendas e vai, né? Estoque, administrativo, contábil, financeiro, por aí vai. Entra cultura, gestão de pessoas. É um mundo muito complexo. Então, ele é um grande ecossistema. Ele é essa mesa aqui cheia de pontinhos e isso tem que estar funcionando. Uma grande engrenagem, né? E poucas pessoas enxergam, poucos donos de empresa enxergam esse ecossistema como um todo. Pouquíssimos. Porque nada adianta a gente ter um marketing redondo, muito redondinho, e trazendo leads qualificados, e se a gente não tem um comercial preparado, e tu já deve ter passado por isso também, né, Paulo? Às vezes a gente busca uma agência de marketing, isso aconteceu comigo, e ele não me prepara. Tu tem um comercial preparado para atender os leads? E foi um desastre, eu não tinha, tive que montar depois. Por quê? Porque o marketing não estava ali para me orientar. E às vezes a gente tem um marketing redondo, um comercial redondo, mas e aí, você tem estoque o suficiente? Então eu vejo, gente, que raramente o dono de empresa, ele vê tudo isso perfeito, funcionando, né, de forma harmônica. Agora eu vou pegar o setor, Bruna, esses setores que eu citei aqui, e a gente vai para o marketing. O marketing ainda é visto pelos donos de empresa, tá, como uma coisa pequena, como uma coisa que eu vou contratar um cara para o marketing, ele faz tudo, né, e ainda tem que ter 2 horinhas para responder as mídias sociais. O marketing é fazer postagem no Instagram. Isso Muitas mesmo. pessoas acham que é isso, né? E é o que a gente mais vê, tá? E a gente tem que trazer para cá, e nós estamos falando bastante sobre branding, a gente está falando aqui sobre tráfego pago, sobre marketing. Agora a gente voltou a trazer esse conflito entre comercial e marketing, porque eu afirmo isso daqui, quem não tiver na internet, ele vai morrer, não tem como sobreviver. E o que eu vejo no marketing, né? Quando a gente vai para o marketing, Bruna, me ajuda aqui. A gente desenvolve aqui um planejamento estratégico. Daí a gente monta aquilo dali, agora a gente vai atuar. Estou falando ainda do marketing, tá? A gente vai montar tudo isso daí. Beleza, montamos, a gente sabe o que a gente vai fazer, um determinado evento a gente vai participar, não sei o que, por aí vai. Beleza, aí a gente vai pensar em campanha. Tudo bem, aí a gente pensa em anúncio. Tudo bem, quem faz o anúncio? Um designer, certo? Tá, aí faço esse anúncio para tráfego pago e as mídias sociais também. Eu tenho que escrever alguma coisa ali. Tem outro profissional que é copy. Precisamos de fotos também? Precisamos. Foto é um fotógrafo. Eu achava que o filmmaker fazia as fotos, mas não. Fotógrafo é uma coisa, filmmaker é outra. Às vezes o designer que é especialista no online, ele não tem muita ideia ou não quer fazer o impresso, né? Aí a gente vem, tráfego pago, um cara só faz tudo. O Zezinho fez um cursinho. Não é bem assim, né, Bruna? Tem Meta, tem Google Ads. Geralmente é o sobrinho. Fiz um curso ali online, né? Então, aí a gente, isso mesmo, abre isso daí. Aí depois as coisas começaram a chegar. Tem interação. Opa, será que a gente precisa de um social media para estar respondendo isso daí? Daqui a pouco você tem 3, 4, 5, 7 pessoas, mais o valor do tráfego pago para estar pagando ali. Meu Deus, é muito caro, eu não vou investir nisso daqui. Gente, mas é um investimento. E se você nasceu para crescer, quando o empresário pensa em montar uma empresa, ele tem que pensar nessa empresa para crescer. É um investimento. E poucas pessoas querem fazer isso. Daí, só assim, você vai começar depois a estar vendendo valor, a sua marca ela vai estar sendo conhecida por todos, daqui a pouco você pode ter um aporte financeiro, alguém pode comprar a sua empresa, porque a sua empresa tem um valor a nível nacional, os produtos que você coloca dentro dele você vai vender porque todo mundo conhece essa marca. Mas olha, gente, eu estou aqui falando acho que há uns 5 minutos. Falei do macro, vim para o micro, peguei o marketing. Olha quanta gente. Paulo, eu expliquei aqui bastante sobre o marketing. Eu queria que agora tu definisse para mim, quando o lead está chegando e todo esse marketing que a gente preparou, né, Bruna, para você, como que é
toda essa estrutura, quem é a pessoa que recebe, qualifica e por aí vai. Até finalizar a venda realmente. Vamos lá. Erivelto, eu não acho que existe um jeito certo e um jeito errado. Não existe nada mágico assim, né? Porque tudo depende da estrutura da empresa de quem está escutando. Pode ser uma microempresa, eu e mais um ou outro funcionário, ou eu sozinho, talvez, né? Como, não, eu tenho um time de vendas, como é que funcionaria? No papel, a melhor maneira é você organizar o teu processo comercial com pessoas que possam receber esses leads de maneira ágil. Por quê? Porque existe uma coisa chamada timing. O lead, né, esse contato que está vindo, ele está com algo à flor da pele que pode ser um desejo ou uma dor. Tudo depende do que eu vendo, né? Se eu vendo um produto ou um serviço que resolva dor ou desejo, ou talvez os dois, né? A gente já falou disso num outro episódio. Quando eu sei bem disso e que eu preciso ser ágil, eu tenho que ter ou uma equipe para receber esses leads de maneira rápida, ou um sistema que me ajude a organizar para que quando o lead chegue, o potencial cliente receba uma mensagem rápida, já tenha um contato rápido, né? Onde eu vejo que parece muito básico para a gente aqui, mas eu vejo muito empreendedor errando. Eles deixam os leads lá sem contato nenhum por horas, por muito tempo. Se tem uma coisa que perde venda, é isso, né, Paulo? Perde total, porque assim, cada um de nós tem uma personalidade da maneira que a gente quer ser tratado. Tem pessoas que acham um absurdo uma empresa demorar 10 minutos para me responder no WhatsApp, e tem pessoas que acham um absurdo ser 2 horas, 24 horas, tanto faz. Quem está certo e quem está errado? Cara, ninguém pode mexer com o teu sentimento. Se você acha um absurdo demorar tanto tempo assim, é normal para você e está tudo ok. Agora, a empresa não se modificar para poder atender todo tipo de pessoa que chega, a empresa está errada. Aí, ali é uma grande ferida assim, que acontece, né? Então, eu otimizar o tempo de resposta para poder conversar com essas pessoas é muito importante. Agora, tem muita empresa muito grande no mercado que já mudou faz bastante tempo a estratégia de o mais rápido possível colocar um ser humano falando com outro ser humano do que deixar os robozinhos conversando entre eles, né? Por quê? Porque a pessoa sabe que tem um robozinho falando. Eu sei quando eu vou lá e tento falar com uma empresa se tem um robozinho que está me fazendo responder um monte de pergunta, né? E eu vejo que tem muita empresa que não se liga nisso, que o cliente não gosta de ficar falando com o robozinho. É bom para atender rápido, mas tem que chegar ao ponto de eu conversar com outro ser humano de verdade, para ouvir da minha dor. Eu quero ser escutado. Eu quero que alguém me atenda rápido, né? A partir do momento que a gente começa a atender esse lead, aí beleza. Agora eu, como vendedor, eu tenho que mostrar aqueles pilares que a gente conversou no outro dia. Eu tenho que mostrar que eu sou especialista, que eu sou uma pessoa de confiança, estou totalmente disposto a te atender. Todos esses diferenciais que vão me fazer me destacar no mercado. Por que eu me destacar é tão importante? Porque essa pessoa talvez preencheu o meu formulário ou me chamou no WhatsApp e ao mesmo tempo chamou meus concorrentes também. Quem vai ganhar essa disputa? Quem responder primeiro, com certeza. Quem tem o melhor produto? Talvez, mas vamos dizer que eu vendo um produto muito comum. Todo mundo vende talvez até a mesma marca. Mas eu tenho pressa. Exatamente. Quem está me atendendo de maneira mais rápida, primeiro pilar, quem me demonstra mais confiança e quem vai me dar mais garantias de que eu não vou me ferrar com essa compra. Porque a gente tem disso. Cada um de nós já comprou alguma coisa errada aqui alguma vez, né? E se arrependeu dessa compra, né? Pode ser uma pizza que a gente se arriscou em comer, como pode ser um produto de grande valor. A gente já teve uma perda disso. O consumidor, todo mundo que está escutando, também já teve. Então eu tenho medo de comprar se a empresa não for de confiança. Agora eu como vendedor atender ele mostrando que olha o tanto de case que a gente tem, provar para ele que somos uma empresa de confiança, temos esses diferenciais e inclusive somos muito flexíveis para negociar. Se eu em pouca conversa já consigo mostrar isso, a venda é minha. Agora, o que acontece? As pessoas têm preguiça de fazer tudo isso, porque dá trabalho. Atender o lead muito bem, como se fosse o lead lá que se eu não vender para ele, a pessoa que eu mais amo vai morrer, as pessoas não se ligam. Agora, se eu encarar isso de fato como se, meu Deus, é o único cliente que vai vir para mim hoje e eu preciso ganhar dinheiro, aí beleza, então eu vou dar o meu melhor. Então, volta o papel para o gestor comercial, o gestor do marketing, ou a gestora do marketing, a estar em cima em relação ao acompanhamento de que só a equipe de vendas está dando o melhor atendimento possível. Eu brincava, eu me identifiquei muito com o que você falou, Erivelto, sobre esse exemplo ali do vaso. Eu até não sabia dessa história, gostei bastante. Porque eu falava uma coisa muito parecida para uma equipe minha. Eles falavam, é difícil vender na sexta-feira, é difícil bater meta, quando está assim no final do mês e tudo mais.
E eu sempre dava um exemplo assim, ó, se tivesse alguém que você ama muito, internado no hospital, que você precisa bater essa tua meta essa semana para comprar o remédio, que é super caro, você não ia dar tudo de si para vender? Ou você ia ficar aqui reclamando do marketing, do mercado, da sazonalidade, do patrão, do colega? Você ia ficar gastando tempo reclamando ou você ia dar um jeito de vender? Então, assim, claro que a vida não é tão à risca assim, né? Mas essa mentalidade vencedora cada um de nós pode ter. Agora, é o papel do líder inspirar todo mundo a fazer isso. Muito bom, Paulo. E eu também vejo, né, Erivelto, é muito legal essa tua contribuição e a da Bruna, e também pensando no colaborador para que ele tenha essa visão sistêmica, porque às vezes o colaborador que está ali na operação, um cliente chegou, é como se ele caísse do céu, né? E visualizar que existe um investimento, que cada lead que chega é um valor da empresa que está investindo, né? Para que ele atenda da melhor maneira, isso também faz a diferença, né? Não é só mais um, é um grande potencial que eu vou fazer reverter aquela verba que foi investida. E esse foi um ponto até muito propício, porque hoje de manhã a gente teve integração com 2 pessoas novas do time comercial. E a gente acaba fazendo uma troca também entre marketing e comercial. E aí eu tava falando com as meninas, eu perguntei para elas, vocês sabem o que acontece quando vocês atendem mal um cliente e esse cliente vai embora? Vocês sabem o que acontece? Aí elas, né, mais jovens assim, o cliente ele fala mal da gente. Não, beleza, reputação é um ponto também. Mas sabe o que acontece, gente? Todo cliente que entra, ele tem um valor escrito lá em cima nele, que é um valor igual The Sims, assim, né? Um valor escrito em cima. Quando você atende mal, esse valor você rasga ele, você joga dinheiro no lixo. Então pense que você fez todo o investimento de marketing, preparou tudo, toda uma equipe atrás disso, todo um trabalho também dos seus colegas, né, que fizeram esse lead chegar até você. Aí você chega lá, você tá num dia ruim, o cliente também, aí vocês simplesmente atendem de qualquer jeito esse cliente. É um dinheiro que vai embora, é um dinheiro que morre, que vai pelo ralo. E muitas vezes, para trazer esse cliente de volta, vai exigir uma energia triplicada de algum vendedor seu para conseguir tentar reverter isso, né? Então... Tá, ô Bruna, olha só, eu já ouvi muito, tá, que o pessoal do marketing não faz nada. Eu também já ouvi. O marketing não trabalha. Eles são os festeiros, né, da empresa. Eu também já ouvi, que é o pessoal alternativo, que não quer saber de nada. Aí, Bruna, e eu já ouvi isso muito de empresário, tá? E é por isso que eles querem pagar pouco, querem botar uma pessoa que faz tudo, não valorizam esse setor, mas eu já expliquei aqui, né, anteriormente a importância dele. O marketing digital, para mim, ele foi um divisor de águas para a Vazicor. Ela só é quem ela é hoje por causa de muito suor derramado, mas também por causa do marketing digital. E Bruna, como você é a head de marketing e você é a nossa estrategista, tu consegue, eu sei que tu tem muita facilidade, né, para juntar os pontos, explicar de uma forma estratégica como que você pensa e como você junta esses pontos, ou pode juntar através dos profissionais que nós temos hoje, só para mostrar a quantidade de profissionais que nós temos e a importância desse setor, sabe? Que não é só postar uma foto no Instagram, né, Paulo? Não é só Pelo isso. amor de Deus, não é só isso. É. E olha que tem empresa que nem faz isso, né? Então... Enfim. Mas acho que um ponto... Pode se alongar, inclusive, Tá. Porque é muito importante realmente, Tá. Bruna. Acho que um ponto que é extremamente importante, qualquer pessoa que está nos vendo ou ouvindo ter a ciência é, no final, tudo que importa na empresa é vendas. Porque sem vendas, eu aqui do setor do marketing falando isso, né? Eu estou super orgulhoso. É mais importante do que Estou ela. super orgulhoso. Sim. Mas a gente sabe, né, que no final o que paga as contas é vendas, né? Então eu acho que toda empresa ela gira em torno de vendas no final das contas. E o marketing, ele não tá ali para ser uma área estética, para ser uma área de fotos bonitinhas, falas bonitinhas. Não é isso, não é esse o objetivo do marketing. Se você acha que é isso, você está completamente enganado, inclusive está perdendo vendas. Agora, quando a gente fala de estratégia de marketing, a gente fala de um marketing que tem o poder de fazer esses leads chegarem lá no comercial, né? E quando a gente fala de lead, gente, entendam que não adianta só ter as pessoas lá, um número de seguidores X, você precisa ter um controle sobre aquilo que você está fazendo, né? Então, super importante ter ali uma ferramenta de gestão de leads dentro do seu sistema, né? Assim como o comercial também tem essa ferramenta para que a gente consiga entender quem está entrando, qual é o perfil dessas pessoas. E agora vocês vão entender, né, o poder disso. Se você está começando uma empresa, a gente não vai dizer aqui, né, como o Erivelto, que já tem um nível de empresa, assim, que consegue ter toda uma equipe dentro de casa. A gente quer trazer algo que seja real para quem está nos vendo ou escutando.
Se você está começando, entenda o que você consegue terceirizar e entenda o que você realmente precisa ter dentro de casa. Acho que isso é um ponto super interessante. Mesmo a gente hoje, né, estando numa empresa de alto nível, a gente ainda tem muitas terceirizações. Eu, particularmente, trabalhei em empresas que todas as empresas da minha carreira foram grandes empresas e todas elas tinham terceirizações em alguns momentos. Então, em algum momento aí do seu trabalho, terceirize um fotógrafo, terceirize uma pessoa para produzir um vídeo para você. Mas, você pode ter, por exemplo, um social media dentro da sua equipe, né? Uma pessoa, um analista de marketing que vai estar elaborando ali a estratégia, vai estar junto com o comercial também para definir alguns pontos. Uma empresa de tráfego pago. Muitas vezes é inteligente você terceirizar esse serviço também. Então, terceirize esse serviço, mas tem alguém dentro da sua equipe que consiga entender e fazer essa ponte entre todos os setores. Porque isso é super importante. Quando você terceiriza tudo, você tem um problema também. Porque aí você não tem alguém ali para fazer um contato comercial, marketing. Agora, quando você usa as cadeiras de forma inteligente, você consegue criar uma linha de raciocínio ali dentro do seu negócio, que exista sinergia, mas que ao mesmo tempo você ganhe com isso, né? Não somente coloque seu dinheiro ali dentro de um profissional que às vezes vai passar ocioso, né? A Ellen faz muita contratação, a gente sempre conversa sobre isso. Como trazer um profissional para dentro da sua equipe e não ter uma pessoa que meio período trabalha e meio período olha para as paredes, né? A gente precisa usar o máximo desse profissional. Quando você faz isso, você estimula o seu profissional que está ali, porque ele está ali para trabalhar e para aprender, e quando ele não aprende muitas vezes, isso gera uma insatisfação no profissional que você tem na sua equipe, mas também ser estratégico nisso. Então, hoje na VaziCor, o que acontece? A gente tem, por exemplo, eu como head, né, dos negócios, então, qual que é a parte que a gente está cuidando? E aí entra muito o empresário, muitas vezes pode estar ali junto fazendo essa ponte. Estratégias, gente. Quais que são as estratégias que te permitem um crescimento a longo prazo? Você precisa pensar nisso, você não pode só viver no agora. O agora é importante porque o agora exige ação. Mas a longo prazo, você vai precisar de muitas pequenas ações para chegar àquilo lá. Então, se você não tem uma meta, você não sabe como você vai chegar lá. E aí é onde o líder vai cuidar das estratégias, né? Vai estar olhando ali os profissionais que estão abaixo dele, guiando, conduzindo, como esse time todo pode navegar, né, para o mesmo lugar, para o mesmo destino. E aí a gente tem, por exemplo, uma analista, que na minha visão, né, acho que é super importante porque é uma pessoa que vai ser o braço direito desse head ali nas estratégias. Hoje a gente tem a Alexandra, que já participou de alguns episódios aqui com a gente também, mas muito nesse sentido de analisar a estratégia, ver números e indicadores. Então, por exemplo, um dado super importante comercial também, acho que depois a gente pode entrar um pouco nisso. Perda de leads. Gente, mais importante do que as suas oportunidades são também as suas perdas. Por que você está perdendo? Qual é o volume dessas perdas que você tem? Por que essa conversão não está acontecendo? Então, né, esse analista ele vai te ajudar nas partes estratégicas, nas partes de analisar os indicadores, de trazer os números, né? Ele vai trazer tudo aquilo de uma forma mais sucinta para que o líder consiga analisar de forma ágil e tenha uma decisão rápida para impactar nesse negócio. E aí a gente também tem, por exemplo, um designer gráfico, que vai fazer, né, toda a parte visual, sim, do seu negócio. Então, alguma coisa que vai para o Instagram, algo que vai para o tráfego pago, né, uma copy. Hoje, muitas dessas cadeiras a gente terceiriza, porque a gente entende que realmente, na área de marketing, a gente tem um dinamismo muito grande, né? São profissionais dinâmicos que às vezes querem uma flexibilidade ali, de certa forma. Então, o importante a flexibilidade nesse ponto para um time de marketing é ruim? Não exatamente, desde que você, como líder, consiga ter bons indicadores, consiga definir bons prazos, consiga ter um treinamento bacana com essa equipe. Então, acho que está muito alinhado a isso, assim. Que legal a fala da Bruna, né, Erivelto? Nossa, assim, é uma aula e foi muito bom a forma que tu começou, que um dos objetivos do braço direito é facilitar a vida, né, de quem está nos ouvindo. Então, às vezes, você pode estar nos assistindo ou nos ouvindo e achar, nossa, isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro, isso é muito distante, é uma equipe muito robusta, e você trazer essa facilidade de que tendo uma pessoa para juntar esses pontos e terceirizando, né, algumas outras coisas, faz com que, né, ele consiga elevar o nível da empresa dele, mas nesse primeiro momento de acordo com o nível. Também não adianta dar um passo maior, até porque não foi assim que tu começou, né, Erivelto? Para chegar onde a VaziCor chegou, existiu muitos erros e muitos acertos, né, marketing externo, até realmente nós ter o nosso próprio time. E Ellen, até falando um pouquinho sobre o comércio local, acho que todo mundo aqui já passou por uma situação assim. Muitas vezes, qual que é a prioridade? O Instagram. Essa é a realidade de muitas empresas, né? Priorizam o Instagram, uma rede social fácil,
fácil, ágil, acho que é a realidade de muitas pessoas. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente também tem um atendimento lá no Instagram, por exemplo. Se o seu canal é esse, respeite o seu canal, mas dê um bom atendimento a ele, né? Então, muitas vezes, seu lead vai chegar lá e aí ele vai demorar 2 horas para responder, e você só quer comprar uma blusinha, e aí 2 horas para responder, e aí ele te responde assim: oi, querida. Ai, amada, a gente não tem essa peça na loja hoje. E fica por isso. Não oferece uma outra peça, não ajuda esse cliente Isso quando a buscar responde, uma outra né? coisa. Isso quando responde. É Então, né, identifique o seu canal de marketing. Você não precisa fazer grandes investimentos. Invista de forma inteligente no que faz sentido para você. Mas também treine seu comercial. E a gente fala do básico, né? Porque às vezes tu chama assim, oi, vocês têm blusa tal? Oi, sim. Cri, cri, né? E aí, oi, sim, deixa eu mostrar para você os modelos e tudo mais. Então, assim, façam o básico bem feito. Aqui a gente não quer trazer uma Se coisa... aproveite dos ruins, né? Porque tem tanta gente respondendo assim, se eu fizer pelo menos o básico bem feito, eu já me destaco. Inclusive, né, com essa questão do estúdio e tudo mais, a gente viu o quão fornecedores deixaram a desejar a nível de atendimento, e conversando com uma colega, porque aquilo que é ruim, às vezes a gente acaba proliferando até melhor, né, do que um bom atendimento. Então, eu não quero que outras pessoas passem por um mau atendimento do qual eu passei, ou um péssimo pós-venda, né? Então, tu já antecipa aquela pessoa para que ela não passe por aquilo. Uma coisa que eu noto muito, Ellen, e que gostaria muito, Paulo, já que você também atendeu, né, clientes em lojas, é que, por exemplo, ó, acontece demais, eu uso muito esse exemplo na Vase Cor. Nós trabalhávamos com o B2B muito forte, ou seja, a gente produz, né, nós venderíamos para as lojas, está revendendo. E a loja, ela de novo, ela é o meio, ela compra da gente, mas ela vai repassar para o consumidor final. Então, esse nosso público, ele é muito ocupado. Quando ele tira uma tarde para resolver as coisas, ele quer resolver as coisas. Agora imagina, às vezes o consumidor final está lá na loja, ele quer, sei lá, 20 peças do mesmo modelo, da mesma cor, a loja não tem. A loja tem que ligar imediatamente para a fábrica. Ligou para a fábrica, ninguém atendeu, mandou mensagem, ninguém respondeu, o que essa loja vai fazer? Vai ligar para o concorrente, para as fábricas concorrentes. Né? Para resolver rápido a dor do cliente. Porque ele precisa saber, o cliente ele quer saber quando que ele vai receber aqueles produtos, o consumidor final. E a loja, ela é só o meio, ela é a ponte. Então ela tem que estar, a fábrica no caso, ela tem que estar sempre atenta, né, Ellen? Para responder rápido, já para dar E é o retorno. básico que a gente está falando, né? Que é responder rápido, né? Posso dar uma grande cutucada? Vamos voltar para a polêmica? Vamos. Não é para o marketing. Bom, também um pouquinho, mas acho que não. Tem um grande culpado nessa história toda. Um grande culpado, porque que acaba sendo tão difícil entender esse ecossistema de marketing comercial, financeiro, RH, tantas coisas que a gente tem que fazer. Eu vejo uma opinião bem pessoal minha, mas vocês podem concordar ou discordar, tá? É que o grande culpado é o empreendedor que não tinha mentalidade de empreendedor quando era CLT. Perfeito. É isso daí, ó. Sabe por quê? Vamos lá, para você que está escutando. Você montou a tua empresa, independente do porte que ela tem, mas você já foi CLT em alguma empresa. Você já foi um funcionário, né? Só que a tua mentalidade como funcionário naquela época era de o quê? Eu não preciso entregar o meu melhor aqui, porque um dia eu vou ter minha empresa, daí lá eu vou ter meus desafios, e lá eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Por enquanto, isso aqui é um ganha-pão para um dia eu empreender. Essa é a visão de muita gente, não estou generalizando. É de muitas pessoas que pensam assim. E por essa pessoa não entregar o seu melhor e ser curiosa para aprender a vender, para aprender o que é marketing, para aprender o que é copy, o que é design, o que é o financeiro, como lidar com clientes, como aprender a se comunicar, como trabalhar em equipe, como contratar pessoas, como entender de pessoas. Ela não colocou energia nisso, porque o sonho dela um dia era empreender. O propósito dela, talvez, que ela falava, um dia era um dia empreender. Chegou o momento de empreender, e vocês sabem muito bem que é isso. É difícil pra caramba. Aí a gente começa a encontrar o quê? Caminhos mais fáceis. E caminho fácil é começar a terceirizar tudo. Contratar uma agência aqui, contratar um vendedor lá, contratar uma pessoa aqui do meu RH e na parte psicológica de todo mundo, e começa a terceirizar e eles vão cuidar. Aí as coisas dão errado. O marketing não produz, daí é aí que vem essas frases aí do eu acho que o marketing não faz nada. Por quê? Porque eu contratei, era para eles fazer. Mas o que você contratou para eles fazer? Ele delargou, né? Ele delargou. Perfeito. Delargou. Perfeito. Por que no final das contas não dá certo? Porque não é porque você não acompanhou e cobrou. Às vezes o empreendedor fala, porque eu não cobrei o suficiente. Não é isso. É porque você não entendeu. Você não aprendeu no tempo que você deveria ter aprendido.
Aí hoje, quando você tentar aprender sobre tudo isso, dá medo, porque tem muita coisa para aprender. É muita coisa, tanto que a gente tem que trazer especialistas de cada uma dessas áreas para poder explicar o tanto de informação que tem em cada setor. Agora, é dever sim do empreendedor não se tornar expert em cada setor, mas entender o básico um pouquinho a mais para ele saber qual que é o próximo passo. Porque a pessoa que pode estar escutando aqui, ela pode estar com grande medo, assim, nossa, é muita coisa, né? Tem que ter o copy, tem que ter o designer, tem que ter a terceirização, o comercial tem que ter um CRM, um pré-vendedor, um vendedor, um sisteminha para responder rápido. Não, vou continuar do jeito que eu tô. Se falar que o empresário tem que ter estômago e ele tem que saber que ele vai perder dinheiro. Para de contar os caminhos fáceis. Sim. E você tem que colocar um tempo para aprender o básico de cada um desses setores. E ponto final. Trazendo até um exemplo, né? A gente estava conversando outra hora e, por exemplo, a medicina, me formei médico, ok, tem um clínico geral e tem os especialistas, né? Então, se eu tô com um problema na pele, eu vou no dermatologista, né? Eu tô com um problema com a minha criança, eu vou no pediatra. Então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, o braço direito, ele quer literalmente ser o braço direito, esse especialista, né, que é um grande ecossistema com cada pessoa na sua cadeira, e você não precisa estar aí sofrendo sozinho, né? Pode estar participando, enviando comentários, tirando as suas dúvidas, que nós queremos te ajudar a criar alguns atalhos, né, do que já deu certo, do que deu errado, para facilitar a sua vida e o seu negócio. Sabe o que eu vejo, Paulo, pegando essa tua linha? Eu costumo falar que a faculdade, ela ensina o cara a ser arquiteto, advogado, nutricionista, médico. Só que quando ele sai ali da faculdade e ele monta o seu escritório, né, Bruna? Ele não é mais um arquiteto, advogado, nutricionista, ele é o quê? Um empresário. Um empresário. Só que a faculdade não ensina isso. E não tem um curso de empresário, tem na faculdade? Não tem aula de como lidar com um cliente chato. E quando você vira um empresário, tu também tem que ser um vendedor, porque tu tem que vender o teu sonho para os teus colaboradores, tu tem que, né, encontrar realmente pessoas que queiram fazer parte desse projeto. E o principal de tudo, Ellen, gestão das emoções. O empresário, ele não quebra, não é por outro motivo. É por ele não ter estômago ou cabeça para superar os problemas e os obstáculos do dia a dia. O empresário que cresce é aquele que sabe lidar com os obstáculos, que ele tem a mente boa para ele encarar esses obstáculos, dar a volta por cima e tô pronto pro próximo. E como é que a melhor maneira de lidar com os obstáculos de hoje teria sido se eu tivesse aprendido a lidar com os obstáculos do passado, quando eu era funcionário? Sim. Eu queria atender o cliente chato. Eu queria entender o que é marketing, eu queria entender como funciona uma operação comercial. Eu realmente masterizar o máximo possível, enquanto eu ainda não sou empresário, sobre tudo isso, para quando chegar a minha vez, cara, eu tô calejado, eu sei o que fazer. E isso do calejado, trazendo para a psicologia, nada mais é do que realmente são níveis, né? Então, assim, eu sou CLT, eu tenho níveis de problemas, né, baseado no qual eu fui contratado. Depois, quando eu vou para um outro nível, microempreendedor, né, eu tenho um MEI, eu tenho problemas proporcional a isso. Eu vou para um simples, um lucro presumido. Então, a dificuldade vai aumentando e quanto mais, digamos assim, paulada da vida, né, eu receber, mais eu vou ter um preparo psicológico, são novas sinapses, novas coisas que eu vou absorvendo. Então, aquilo que me dava medo quando eu era um colaborador, ou que me dava medo quando eu tinha o meu MEI, não é o mesmo nível, né, de medo, de proporção do que eu tenho hoje. Então, conforme a gente vai crescendo e absorvendo coisas que, né, o exemplo, um pneu furado para mim já foi o fim do mundo um dia. Então, né, são coisas que a gente vai absorvendo da vida e vai realmente trazendo essa maturidade. E esse é um ponto também, né, Ellen, que o que acontece, o que eu vejo hoje, a gente lida com uma geração um pouco imediatista, né, e se você quer ser um líder, né, ou você quer ser um empresário, ou você já é um empresário, e você muitas vezes não consegue nem dar um feedback simples para o seu colega, você vai ter muitas dificuldades. Nossa. Porque se tem uma coisa que você vai precisar no mundo do empreendedorismo, é muitas vezes desagradar, né? Desagradar no sentido de falar coisas que não são tão legais, né? É não ser o chefe amigão da galera, sabe? É ser a pessoa necessária para o seu time. Então, muitas vezes você não vai ser o chefe que o seu colaborador quer, você vai ser o que ele precisa. Então, entra muito nesse sentido também, né? A gente tem pessoas muito imediatistas, às vezes, né, Paulo, querem um cargo X ou querem uma posição Y, mas não estão dispostas a passar pelo trajeto, né? O ser
ser antes de realmente ter essa posição. Sim, não, perfeito. Às vezes a pessoa, porque eu quero ser um líder. Tá, mas tu não tá nem entregando na posição de um analista, né? E tu já quer ir para uma outra etapa. Ou eu quero um dia empreender. Tem pessoas que já falam, não, meu sonho é empreender. Eu falo, sério mesmo? Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Cara, é porque é muito mais difícil do que você tá fazendo agora e você já tá reclamando bastante agora pra mim, sabe? E digo mais. Sim. É ainda mais difícil porque você não tá lidando com o dinheiro de uma outra pessoa. Perfeito. Você tá lidando com o seu dinheiro. E quando você vê o seu dinheiro escorrendo pelos seus dedos e as pessoas não dando resultado, e a estratégia não funcionando, e o empreendedor ali com o estômago para tentar agir com essas pessoas da melhor forma possível, aí vai doer 20 vezes mais do que se você tivesse treinado antes. Eu tive Empreender pessoas é um da minha... comportamento, né? É total um comportamento, tanto que tive pessoas da minha equipe que eu tinha certeza que seriam um empresário de sucesso e são, sabe, por conta do comportamento e por conta de masterizar o básico e já ter uma visão um pouco mais macro, e era o cara que eu chamava para resolver meus problemas, sabe, aquela coisa assim, quem vai me ajudar a resolver isso aqui? Esse cara aqui, porque ele não reclama, se ele não entende, ele vai estudar, e esse cara é um empreendedor já, só que ele não sabe, só que eu vou ajudar ele o máximo de tempo até eu chegar o momento dele querer ir para essa rota, né? E teve pessoas que eram o oposto, que falavam muito de sonhos, eram sonhadores, que eu acho que é só dormindo que se sonha mesmo, né? E nos básicos que eu precisava, não entregava. Aí vem essa parte difícil, né, Bruna, de falar a verdade para eles, né? Eu acho que a mente do empresário como um todo, ele tem que ter uma questão de adaptação. Eu tenho que entender que o mercado muda, o público muda, a gente tem gerações que mudam. Tá todo mundo falando de geração Z o tempo todo, né? E ficam reclamando muito da geração Z. Ok, é normal, né, que uma geração sempre vai reclamar da próxima e assim, e reclamar das 2 acima, 3 acima. Isso sempre vai acontecer e sempre teve. Agora, eu me adaptar a isso por conta que é o que eu preciso, vai ter pessoas da minha equipe que são de gerações diferentes, a responsa é minha, porque se eu ficar só metendo o dedo na cara deles falando que no meu tempo era assim e era assado, beleza, cara, então já fecha as empresas e viva do passado. Então, vá pro bar, converse com os amigos aí sobre as glórias do passado, mas não tem muito o que fazer depois disso. A árvore, quando ela para de crescer, ela começa a morrer, né, Paola? Então, o empresário, a empresa que para de sonhar ou de querer, ela vai começar a morrer. Que bate-papo legal, né? No fim, a gente achou que ia sair uma que a gente briguinha aqui, foi um bate-papo super legal, né? Aí, ó, paz e amor. Vou fazer uma brincadeira com Lá vem vocês, ela, que eu sempre continua. faço. Não, né, já participaram aí de episódios separados, já perguntei para a Bruna, né, em uma palavra, o que significa branding. Já perguntei para o Paulo em uma palavra, o que significa vendas. E vamos mudar um pouquinho, né? Bruna, em uma palavra, você descrevendo o que é o marketing para você. Fácil. Calma, vai chegar a tua vez daqui a pouco. Resultado. Resultado. Opa! Se o marketing é resultado, então o comercial em uma palavra para você é o quê, Paulo? Nossa, mas é resultado também, né? Não pode. Mas concretização. Legal. Legal. E Erivelto, para Um é você, sinônimo do outro, né? o não aceitaria, será? Dá um Realização, resultado, concretiza. Vamos outra então, Paulo, para dificultar um pouco. Nossa, Ela mas já pegou primeiro o que é melhor. Peguei primeiro que é melhor. é porque a gente tá em sinergia boa aqui, né? A gente viu? concorda A gente nos pensa dois, igual. né? Mas também poderia falar que marketing é conversão. E aí sim, comercial seria resultado. Tu tá ajudando ele, Bruno. Eu tô ajudando, gente. Tá. E Erivelto, para você, a junção de marketing e comercial em uma única palavra. Antes de falar a palavra, tem vários grandes empresários que ele coloca vendas como pilar do negócio, né? E Flávio Augusto é um deles, né? Que ele diz que é o grande Flávio Augusto. Vendas é o todo. Sem vendas a empresa não funciona. Se a Coca-Cola, ele costuma falar, parar de vender, ela vai quebrar. Né? Então, vendas ele é a parte mais importante do negócio. Então, se eu tivesse que traduzir isso, eu sou um pouco mais romântico, talvez. O coração da empresa. A junção dos dois, no caso, é o Coração da coração. empresa. Conversão, resultado, coração. É onde está o amor, né? Ih, tá apaixonado hoje. Muito legal, muito legal. Assim, gente, querem pontuar mais alguma coisa? Eu vou dar um último macete pro pessoal, que é até uma coisa que a Bruna falou brevemente, mas para o pessoal já começar a agir, beleza? Em relação ao marketing comercial. Motivo de perda. Ali tá o grande segredinho aí como um todo, né?
O líder comercial, proprietário da empresa, quando ele começa a pontuar todos os motivos de perda, do porquê não vendemos para cada lead que chegou, para cada oportunidade, ali você já consegue ver o que você precisa treinar a seguir ou fazer uma estratégia diferente a seguir, né? Então, por exemplo, recebi 100 leads no mês e não vendi para 80 deles. Desses 80, por que eu não vendi para 80 deles? Porque tantos por cento não me responderam mais, tantos por cento falaram que está caro, tantos por cento falaram que a solução não resolve e tantos por cento falou que ia falar com o sócio, esposa, marido e nunca mais me respondeu. São vários motivos de perda. Quando eu coloco isso na minha visão macro do meu comercial, eu consigo ver um grande gargalo, ou seja, uma grande falha. Tem muita gente falando que está achando caro o nosso produto. É culpa do marketing isso? Não, não é culpa do marketing. Talvez um pouco, mas eu vou conversar com a Bruna lá depois, mas sim autorresponsabilidade. Eu não estou conseguindo trazer valor para os meus produtos, porque se tem tanta gente falando que está caro, eu estou vendendo o produto mais baseado em características do que benefícios e vantagens. Eu não estou trazendo os meus diferenciais à tona. Talvez os meus vendedores estão só falando valor, estão vomitando valor lá, valor de preço, né? E não estão realmente vendendo o produto como precisa. Aí um monte de gente está falando que está caro. Os clientes não estão me respondendo mais. Responsabilidade do vendedor de novo. Como que você fez a abordagem dele? Que compromisso você fez na negociação? Como que você tentou trazer ele de volta? Por quantos dias você ainda está tentando contato? Então, cada um dos motivos de perda, a gente tem uma ação a fazer a seguir. E também dá para fazer isso individualmente. Eu tenho 5 vendedores. Qual que é o maior motivo de perda de cada um desses 5 vendedores? Um é que o cliente fala que está caro, esse aqui o cliente não responde mais, e esse aqui fala que vai comprar com a concorrência. Eu posso treinar individualmente cada um desses vendedores com esses motivos de perda. Olha o tanto de informação detalhada que a gente pode ter para poder ver o próximo passo. Agora, jogando de volta para a Bruna, uma porcentagem dos leads que estão aparecendo são os leads boi louco. Eu chamo de boi louco. Falo, o boi louco é os leads que não tem nada a ver com nada. O cara me fez uma pergunta lá absurda. Esse lead não deveria ter vindo. Então eu vou sentar com a Bruna de maneira bem calma, não é um conflito. O grande resumo para mim é que não é um conflito, a gente está na mesma equipe. A gente quer o mesmo resultado que é vender, né? Então eu vou olhar para a Bruna. Bruna, tem alguma campanha, algum grupo de anúncio que está trazendo uma porcentagem de lead desqualificado? Tem alguma coisa no criativo, na estratégia de público-alvo que está trazendo uns boi louco? Vamos tentar encontrar? Vamos tentar negativar alguns termos para tentar não aparecer mais? Porque esse volume está um pouco excessivo. Se a gente faz isso de maneira pontual todos os meses, chega um ponto que a gente tem campanhas bem melhores. Agora, se eu simplesmente, de maneira genérica, apontar o dedo para o comercial que não está dando certo nada, a Bruna pode fazer 1000 estratégias lá e me ferrar com uma campanha que está me trazendo um resultado bom. Pra gente ver como que os detalhes importam, E essa sabe? é uma estratégia de parceria, né, Paulo? Até porque, né, você puxou a responsabilidade para você, mas nós como marketing, né, vendo os dados ali de perda, né, um boi louco ali, ou que seja, né, aderiu ao termo. Entendam que é também responsabilidade do marketing ajustar o nível de consciência das pessoas que eles estão trazendo para dentro. Então, muitas vezes, esse cliente que está reclamando que está caro, pode ser sim uma argumentação do seu vendedor, mas também pode ser sim uma falha do marketing no momento de criar lá uma estratégia de topo de funil em que ele consiga trazer uma consciência maior até o cliente chegar realmente na conversão. Então, esse é o trabalho de parceria, né? Maravilha! Nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Bruna, por que as pessoas deveriam, quem está nos assistindo, nos ouvindo, se inscrever? Porque se você está reclamando que seu negócio não dá resultado e que empreender é difícil, é porque você não acompanha a gente. Então não reclame, não arrume desculpas e já acompanhe a gente aqui agora. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário pra gente saber o que trazer nos próximos episódios. Não vou falar mais nada. Marqueteira, né? Nossa. Não vou Eu falar acho que o mais nosso nada. marketing tá bem... Tá afiado. Tá. Boa contratação. E assim a gente encerra mais um episódio. Pessoal, muito obrigado. Segue o que ela falou, hein? Até mais. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Feliz aniversário. Eu nem tinha me ligado quando começou. Pior que tá filmado, né?